sobre essa possível saída honrosa de Dias Toffoli, né? Não sei se dá para chamar de honrosa uma pessoa que já perdeu totalmente a sua credibilidade, principalmente no caso do Banco Master. Mas estão discutindo, e é o que circula aqui nos bastidores, de levar o caso para a primeira instância, que é onde deveria estar sendo tramitado esse processo desde o início. Você acredita que isso pode acontecer? Porque se for para a primeira instância, o sigilo vai embora, né? E aí a situação vai ficar ainda mais complicada para o Dias Toffoli. Esse caso ele se inicia na primeira instância. O Daniel Vorcaro tem a sua prisão decretada, depois o advogado dele solicita o habeas corpus, é negado na primeira instância, ele recorre para a segunda, a juíza Rosângela Salgado, a primeira ordem, ela nega esse habeas corpus, e aí a defesa apresenta novas provas, e ela magicamente muda de opinião, lembrando que o escritório, um dos escritórios que participava da defesa de Daniel Vorcaro, já participou, inclusive, da defesa da própria juíza de segundo grau, a Rosângela Salgado, numa acusação que ela foi vítima em 2016 sobre improbidade administrativa. E ali, o que aconteceria nesse caso? O Dias Toffoli, ele perderia esse poder que hoje ele tem de blindar tudo que envolve o caso do Banco Master. Mas, em paralelo a isso, não podemos não mencionar o fato de um dos principais advogados de Daniel Vorcaro, que era contrário à delação premiada do suposto príncipe da corrupção, ter saído, abandonado do caso, por ele estar, de certa forma, tendendo a propor uma delação premiada hoje. E, sendo muito sincero, se ele, de fato, realizar essa delação premiada, ele vai derrubar provavelmente 80% da nossa Suprema Corte, da nossa elite política, sem sombra de dúvida. Da elite política, ou seja, dos líderes de grandes partidos do país. Praticamente todos cairão com essa delação premiada. E aí você pode ter certeza absoluta que vai atingir tanto esquerda quanto direita. Porque o que eu sempre falo aqui, eu chego a ser repetitivo nesse sentido. Os partidos que são ditos de direita aqui no Brasil, na sua maioria, tem ali 30% dos seus parlamentares, de fato, que pertencem à direita identitária. O restante são políticos que usam da direita para ser eleitos, para a partir daí utilizar da política para enriquecimento ilícito. Enxergam a política como um mero balcão de negócios. Para esses vagabundos, peço perdão por o termo, mas não há outro, não há identidade política. Eles não defendem teses na esquerda, tanto marxistas, leninistas, stalinistas, gramscistas, por identificação. Eles não defendem teses de Hayek, de Mises, do professor Olavo de Carvalho, por identidade. Eles defendem porque eles enxergam isso como meio para lograr sucesso na política, ser eleitos e, a partir daí, enriquecer ilicitamente. Então, não se espantem ao identificarem que grandes políticos de direita também serão presos caso o Daniel Vorcaro decida fazer essa delação premiada. Mas um ponto que é muito importante e precisa ser trazido à tona nesse momento é que agora já conseguimos ligar o caso Master ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele indica para presidente, né, da CVM, né, o Otto, que é um aliado de primeira ordem dentro da própria CVM do Daniel Vorcaro. Ele publica em diário oficial, nomeia e publica em diário oficial essa figura que, dita pelos próprios técnicos da CVM, não seria o melhor nome para isso, mas foi indicado porque ele tem forte ligação com o Daniel Vorcaro. E o segundo ponto que liga o caso do Banco Master ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva é que o ministro Jonathan de Jesus, ministro do Tribunal, do TCU, do Tribunal de Contas da União, que naquele momento, de forma monocrática, né, ele relatava um inquérito que iria apurar a atuação do Banco Central no caso do Banco Master. A esposa do Jonathan de Jesus teve 2 carros, 2 veículos apreendidos
na casa do careca do INSS, que é o maior lobista, um dos maiores bandidos nesse escândalo que roubou dinheiro de aposentados aqui no nosso país. Ou seja, o PT, ele bateu um recorde no seu primeiro mandato de corrupção, né? Entrou para o Guinness Book brasileiro como o maior escândalo de corrupção no seu primeiro mandato através do Mensalão. Nos segundos mandatos petistas, eles bateram o próprio recorde que pertencia ao próprio PT com a Lava Jato. E agora, na terceira leva de mandatos petistas, e ora Deus para que seja a última, eles batem o seu recorde anterior com o caso do Banco Master. Porque, Berenice, é óbvio que isso vai atingir políticos de direita? Vai. Só que o Lula é o presidente da República. Cabe ao Lula a indicação tanto para o Banco Central, quanto para a CVM, quanto para a Caixa Econômica. E lembrando, inclusive, de Caixa, muito bom falar de Caixa Econômica, ainda no governo do Lula, 2 gerentes da Caixa Econômica Federal foram demitidos porque identificaram uma operação absolutamente fraudulenta envolvendo o Banco Master. E como eles negaram a Caixa Econômica a efetivar essa operação, eles foram demitidos, exonerados. É claro que quando você é servidor concursado, você é demitido do cargo, você permanece na autarquia ou na secretaria. Você só perde aquela gratificação, né? Porque eles eram 2 gerentes, e volta para o seu cargo de matrícula, né? O seu cargo de concurso, geralmente analista ou qualquer coisa do tipo. Então você é exonerado do cargo, mas continua lá. E foi isso que aconteceu com eles. Os 2 gerentes foram exonerados. Todo mundo sabe que foram exonerados por clara interferência política, porque eles identificaram uma falha, né, nesses ativos financeiros que eles iriam adquirir junto ao Banco Master. E isso é prerrogativa de todas essas autarquias e órgãos de controle que estão sob o guarda-chuva do governo federal. Ou seja, só aqui eu já trouxe 3 pontos que perlinkam o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ao caso do Banco Master. Mas o que me deixa assim triste é saber que nessa investigação o Lula vai ter a faca e o queijo na mão para conseguir desviar o foco dele. Porque vai pegar tanta gente da elite política do nosso país, das velhas raposas da política, tanto da direita quanto da esquerda, que o Lula vai conseguir mudar perfeitamente o foco. E nesse caso, sinceramente, acho que ele ainda vai conseguir ter ganho político, por incrível que pareça. Eu acho que o Lula vai conseguir ter ganho político com isso. E aí a situação fica ainda mais delicada, porque estamos em vez de ter um processo eleitoral, né, um processo eleitoral no qual hoje o senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, consolidou sua candidatura. Hoje é algo irreversível. Entendo que ele seria extremamente competitivo contra o Lula, com chances reais de vencer. Claro que se não tivermos interferências externas, né, digamos assim, como aconteceu na eleição passada, mas que com esse caso do Banco Master, infelizmente, acredito que o Lula vai conseguir sair sem ser atingido. E isso vai ser péssimo para o processo eleitoral. Incrível, Pedro. Sensacional essa informação que você traz. Eu acho super relevante. Vou até destacar aqui novamente. Então, 2 funcionários da Caixa foram destituídos de seus cargos porque eles não aprovaram uma transação do valor de 500 milhões de reais, né, que o governo Lula faria com o Banco Master. E, na verdade, esses 2 funcionários deveriam ser promovidos, porque eles acabaram livrando o governo do PT, o governo Lula, de ter mais um escândalo no colo, uma ligação com essa questão dessa transação com o Banco Master, 500 milhões de reais. E o que mais chama a atenção, né? Poucos dias depois deles não terem aprovado, eles são afastados de seus cargos. Foram punidos por isso. Exatamente. Meus amores. Vamos lá, vamos seguindo. Pois não. Então, só que essa bola de neve é gigantesca. E esses 2 servidores que deveriam ser promovidos foram demitidos, né, retirados de seus cargos. Em paralelo a isso, a elite política do Centrão tentou aprovar, né, uma emenda a um projeto de lei, que chamam de emenda Porcaro, para aumentar o fundo garantidor de crédito. Por quê? Você aumentando o fundo garantidor de crédito, você daria mais segurança
para as pessoas que naquele momento já tinham certa insegurança com o Banco Master de adquirir novos fundos de investimento, novos ativos financeiros dentro desse banco. Entendo que todos os deputados que fizeram esse lobby para essa emenda também deveriam já nesse momento ter sua prisão preventiva decretada. Assim como todos aqueles deputados que em 2021/2022, após a aprovação da autonomia do Banco Central, tentaram também, aí já depois da aprovação, né, eles tentaram fazer o lobby político para naquele momento conseguir acrescentar essa emenda, não conseguiram, e tentaram criar um projeto de lei para que o Congresso voltasse a ter autonomia em indicações para os cargos de liderança do Banco Central, caso eles identificassem que interferiria no interesse nacional, lembrando que tudo que envolve interesse nacional para a elite política do Brasil, para essas velhas raposas da política, na verdade a gente está falando disso aqui. A realidade é essa, interesse nacional é isso aqui. Esses mesmos parlamentares, nesse momento, também deveriam ter a sua prisão preventiva decretada. Todos os chefes desse gerente da Caixa Econômica que identificaram essa operação fraudulenta que seria realizada pela Caixa Econômica Federal junto ao Banco Master, os chefes desses servidores, nesse momento, devem ser exonerados e ter exatamente agora um processo administrativo instalado contra eles. Berenice, esse caso do Banco Master não há precedente na história da nossa nação. Vai pegar muita gente, desde servidor de carreira, quanto servidor público de alto escalão, quanto cargos comissionados, quanto a elite política do Brasil, assessores da elite política do Brasil, familiares da elite política do Brasil. Acabamos de trazer aqui que a esposa do ministro Jonathan de Jesus, do TCU, teve veículo apreendido dentro da casa do careca do INSS. Careca do INSS que supostamente estava pagando 300 mil reais de propina por filho do presidente da República, Lulinha, através da sua melhor amiga. Ou seja, atinge muita gente mesmo. Não há precedente para isso na história do Brasil. Mas se reparar, é o que o Einstein sempre falava, né? Você esperar resultados diferentes adotando as mesmas práticas é a definição objetiva de insanidade. É óbvio que se fosse um outro governo, um governo, por exemplo, do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes, esse caso do Banco Master não teria chegado aonde chegou. Porque era algo que já vinha sendo identificado desde o início de 2023. 2023, 2024, eram operações. Eles contrataram lá o Michel Temer para ajudar nas articulações, né, do Banco Master, negociações ali, porque eles não cumpriam as regras do Banco Central, o mínimo aceitável, mas eles tinham interlocutores muito bons, né? O próprio Lewandowski, que foi conselheiro do Banco Master, fora os jantares fora do país, pagos aí, patrocinaram eventos dos ministros do STF, eles souberam, assim, se blindar, né, se cercaram ali de contatos muito influentes, daí tudo isso ter acontecido. Isso aí, o Daniel Porcaro, ele conseguiu praticamente legalizar por quase 6 anos uma pirâmide financeira, que todo mundo do mercado financeiro já sabia que aquilo era uma pirâmide. Todas as pessoas. Eu entendo um pouquinho do assunto, eu conversava com um ou outro colega sobre as taxas, né, de CDI que esse banco estava oferecendo, todo mundo falava, Pedro, isso aí é pirâmide. Assim como aconteceu aqui com a Gás também, do senhor Gladson também, que foi preso aqui na região litorânea do Rio de Janeiro, que esse ainda mais, né, a pirâmide ainda maior, era 10% ao mês que ele pagava, né, no caso 120% ao ano. Ou seja, é óbvio que aquilo era uma pirâmide financeira, só que ele conseguiu legalizar a pirâmide. O Daniel Porcaro, no jogo da pilantragem, ele zerou o game. Ele zerou o game. Porque ele chegou à conclusão que no Brasil ele não precisa ter nenhum tipo de equacionamento financeiro, ele não precisa ter responsabilidade fiscal, nem ter nenhum tipo de respeito para com os órgãos de controle. Ele só precisa ter bons amigos e ter influência. A coisa é muito grande e vai atingir também grandes igrejas do nosso país. Eu não vou dar o mole aqui de mencionar qual igreja eu estou falando, mas vai atingir também o coração também de uma rede de igrejas gigantesca do nosso país. Gigantesca. A casa de muita gente que sempre se vendeu como paladinos da moralidade vai cair com esse caso do Banco Master. E aí a esquerda, de forma ridícula,
O próprio MBL, esse movimento lixo, nos últimos 2 dias, começaram a atacar o deputado Nicolas Ferreira, dizendo que ele está fazendo uma caminhada de 270 quilômetros para mudar o foco do caso do Banco Master. Se você vê lá as postagens que o Nicolas Ferreira fazia no Instagram, gente ligada a esse movimento de bosta, lá comentando, dizendo, ele tá fazendo isso para tirar o foco do Banco Master. O Nicolas já falou do Banco Master. E aí, Nicolas? O Nicolas falou diversas vezes do caso do Banco Master, inclusive, num pronunciamento dentro dessa própria caminhada, ele falou, a caminhada é pela liberdade de Bolsonaro, pela anistia para os presos políticos do dia 8 de janeiro, contra as tiranias do Supremo, e também pela CPI ou CPMI do Banco Master. Muita gente tentando ligar o Nicolas, aquilo, né? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Você vê político vagabundo de Brasília, corrupto, safado, quadrilheiro, que ninguém joga pedra. Aí Nicolas, que é um fato, todo mundo da política já sabe que assim que ele tiver 35 anos, ele será o próximo presidente da República. Agora tentam atacar a sua imagem, ligando o Nicolas ao Daniel Vorcaro, ligando o Nicolas a esse banco de bandido. É óbvio que vai atingir gente de direita, mas, porra, o Nicolas não tem nada a ver com isso. Um jovem na política, o jovem mais promissor, acho que da política mundial. Ele era o segundo, mas depois do assassinato brutal e covarde sofrido pelo Charlie Kirk, que seria o próximo presidente dos Estados Unidos da América, hoje o Nicolas é a maior liderança política jovem do mundo e a maior liderança política do Brasil. Eu desafio o Lula a conseguir mobilizar a quantidade de gente que o Nicolas mobilizou, mesmo com a máquina pública na mão. O Lula conseguiu mobilizar a mesma quantidade de gente que o Nicolas mobilizou para percorrer 270 quilômetros. Eu desafio o Lula a fazê-lo. Lula não consegue fazer isso. Até porque esses funcionários aí, esses asseclas aí contratados pelo governo, pelo PT, eles só trabalham de 8 às 5. Eles vão fazer uma caminhada ali, vão simular ali que estão fazendo uma caminhada, que estão brigando por direitos e aquilo outro. Quando dá 5 horas, eles vão embora para casa. Ou seja, atacam o Nicolas Ferreira de forma covarde, numa caminhada de 270 quilômetros, que pegou toda a elite dos ativistas políticos e de parlamentares de direita do Brasil, em prol desse movimento, que lembra até Martin Luther King. Né, o Nicolas, ele iniciou essa caminhada com um sonho, e esse sonho está se tornando realidade, porque a mobilização e a notoriedade que ele trouxe para essa causa, nunca antes conseguimos fazer aqui no nosso país.